Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, vou fazer hoje aí Física 2, aula 21, né? Semana passada, com conta do feriado, do conselho aí, enviei só uma aula para vocês, só Física 1, aula 21. E aí, para organizar tudo, vou fazer Física 2, aula 21, Física 3 e Física 4, para igualar, para a gente permanecer em todas as físicas aí na mesma aula. Não. Então, Física 2, aula 21 aí, a gente vai falar dos capacitores. Tá? O que é um capacitor? A capacitância de um capacitor e os diferentes tipos de capacitores. Né? Então, quando eu falo em capacitor elétrico, tá? O que é um capacitor elétrico? Para que serve um capacitor elétrico? Tá? Então, um capacitor é um componente eletrônico, né, que está na maioria aí dos componentes eletrônicos, máquina fotográfica, celular, computador, geladeira, todos os componentes eletrônicos aí, existe um capacitor, ou mais de um, né? Existem vários capacitores. Um capacitor, tá? Nada mais é do que um componente eletrônico que armazena uma quantidade de carga. Ele está passando, as cargas estão passando, a corrente, os elétrons, a tensão, tudo que a gente já estudou está lá correndo as placas do circuito elétrico. E o capacitor nada mais é do que um componente que vai armazenar uma certa quantidade de energia para, em um determinado momento, liberar essa energia. Ele libera essa energia quando for necessário. Por exemplo, uma câmera fotográfica, o flash, ele precisa de uma grande quantidade de energia para fazer aquela iluminação. Um celular aí, ele precisa de uma grande quantidade de energia a ser liberada para fazer o flash. Só que a câmera, né, o flash aí, ele não tem essa capacidade toda, ele não tem essa grande quantidade de energia para liberar de uma vez só. Então, o que ele faz? Essa carga, ela é armazenada nos capacitores. Então, os capacitores, eles ficam armazenando essa carga, e quando você clica lá no botão, ele libera essa carga, ele libera essa energia, toda de uma vez. Tá? Toda de uma vez só. Então, fica lá armazenadinho, bonitinho, e quando é solicitado, aperta o botão aí, ele libera toda essa energia de uma vez só. Tá? Então, é isso, para isso que serve um capacitor. Para ele armazenar, para ele guardar energia, em um determinado momento, em um determinado instante, ele libera toda essa energia de uma vez só. Tá? Então, quando a gente fala em capacitores, a gente vai falar na capacitância do capacitor. É a capacitância do capacitor. O que é isso? É a quantidade de carga que ele consegue armazenar. Tá? Então, quando eu falo capacitância, eu estou falando na carga armazenada. É na carga armazenada. A quantidade de carga que ele armazenou. Tá? Então, quanto maior for a capacitância dele, maior será a quantidade de carga armazenada. Tá? A capacitância, né, que é um C, a gente vai calcular e sempre vai usar uma letra C,
ela é medida em farad, né? É um F, é medida em farad. Então, toda vez que a gente for calcular a capacitância aí, né, vai dar um determinado valor, um número, a unidade de medida dele sempre será em farad, tá? E aí a gente tem algumas submúltiplos do farad, né? Não só do farad, mas de todos os elementos, todas as unidades de medida aí. A gente tem o M, fica MF, milifarad, que é 10 a menos 3, que nem milímetros. E tem o zinho, que é microfarad, que é 10 a menos 6. Tem o nanofarad, que é 10 a menos 9. E tem o P, que é o picofarad, que é 10 a menos 12. Ah, esses aqui são submúltiplos, tá? Do farad. A gente vai usar muito esse aqui, ó, microfarad, tá? A gente vai usar muito. Quase todos os capacitores aí, a unidade de medida deles é o microfarad, tá? Existem diferentes tipos de capacitores, tá? Os cilíndricos, os planos, tá? Vou mostrar aqui, ó. Aqui nessa foto aqui, ó, eu tenho vários tipos de capacitores aqui. Né? Tem os cilíndricos, tá? E se vocês olharem nesse azul aí, que é o maior, dá para ver melhor aqui, ó. Aí, ó, 4.700 microfarad e 35 volts. Tá? Então ele consegue ter um armazenamento de 4.700 microfarads a 35 volts. Esse menorzinho aqui, esse preto, é de 100 microfarads e 16 volts. Então esses aqui são todos os cilíndricos. Tá? Esse aqui, ó, agora tá bem no meio aqui, esse 19310, 8.216 aí, ele é um capacitor plano. Ele tem várias placas, né? A gente consegue ver as placas entre ele aí, né? Tem várias placas aí. Aqui, ó, eu tenho esse laranja aqui, né? Que parece um comprimido, se não fosse as perninhas dele, tá? Também é um capacitor plano, tá? Também é um capacitor plano. Ele vai ter duas placas e vai ter algo, tá? Entre essas duas placas, separando essas duas placas. Então, que são os tipos de capacitores assim mais utilizados. Tá? Esses cilíndricos aqui são os mais utilizados. Então, como funciona um capacitor? Tá?
como ele vai armazenar essa carga. Tá? Então, o capacitor, todos eles, até o cilindro, vai funcionar da seguinte maneira. Tem uma placa, tá? Tem uma placa de um material condutor. Essa placa será positiva. E vai ter uma outra placa afastada. Primeira de cima, mais fácil. Então tem uma placa positiva e uma placa negativa. E essas duas placas têm uma distância aqui D separando elas. Tá? Então todos os capacitores, seja ele positivo ou negativo, seja ele que vai armazenar ou gastar carga, né? Eles sempre vão funcionar da mesma maneira. Sempre vão ter duas placas, uma positiva e a outra negativa. Tá? Então tem a pilha aqui, pilha polo positivo ligado aqui, polo negativo ligado aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse capacitor aqui, ele vai armazenar carga. Tá? Ele vai armazenar carga. Tanto carga positiva quanto carga negativa. Tá? Ele vai armazenando carga aqui. Lembrando, o campo elétrico sempre sai do positivo e vai para o negativo. Tá? Então, ele vai armazenando carga. Quando ele chega no seu limite, ele deixa a carga escoar. Então, ele tinha que armazenar, sei lá, 500 coulombs de carga. Quando ele chega nesses 500 coulombs, ele vai deixando passar o resto. Ele não vai armazenar mais do que ele precisa. Então, ele vai armazenando. Quando for solicitado, quando precisar, ele vai pegar essa carga e vai liberar ela toda de uma vez. E aí, para acender um flash, para acender uma lâmpada, para acender, sei lá, ligar um circuito, sempre que for necessário, ele vai liberar essa carga. E aí ele vai começar a armazenar de novo. Vai armazenando de novo. Tá? Então, para que essas cargas, já que uma é positiva e a outra é negativa, para elas não trocarem, já que os sinais opostos, cargas opostas se atraem, tá? Já que é para não trocar aqui, existe um material, é colocado sempre um material entre essas duas placas. Tá? É colocado um material aqui no meio. Pode ser água, pode ser teflon, pode ser lã de vidro, pode ser vácuo, né? Tirar o ar totalmente dos dois aí, para dificultar, para fazer com que as duas placas não troquem carga. Tá? Então, aqui no meio é sempre colocado um material dielétrico. É sempre colocado um material dielétrico E qualquer aqui. Tá? Essa distância aqui, sempre coloca-se um material para impedir que ele troque carga. Tá? Para impedir que a carga seja trocada entre as duas placas. Tá? Então, para não trocar carga.
Então, quando a gente fala em capacitância, esse capacitor aí, tá? A distância entre essas duas placas, ela é inversamente proporcional à capacitância. Ou seja, quanto mais perto tiver as placas, quanto mais perto essas duas placas estiverem, maior será a capacitância. Quanto mais longe tiverem as placas, menor será a capacitância. São duas grandezas aí inversamente proporcionais. Tá? Então, quando a gente fala na capacitância, C, tá? Ela é dada por permissividade. Esse E aqui, eu vou chamar de permissividade. Tá? Essa permissividade é o material que está entre as duas placas aqui. Uns deixam trocar mais, outros menos. Então, essa permissividade, tá? Esse material dielétrico que ele está aí, ele vai influenciar vezes a área das placas dividido pela distância. Então, a capacitância a permissividade a área e a distância. Essa permissividade, tá? A permissividade aqui, cada material tem o seu, tá? Cada material vai ser exclusivo aí, tá? Então, existe uma tabela onde tem uma infinidade de materiais e os valores da permissividade dele, tá? Essa permissividade você não vai decorar. É uma infinidade muito grande. Tá? Então, a capacitância é sempre calculada dessa maneira. Tá? Permissividade vezes área dividido pela distância. Quanto maior for a área das placas, maior será a capacitância. Quanto maior a permissividade, maior será a capacitância. Quanto maior for a distância, menor é a capacitância. Tá? São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, a capacitância é diretamente proporcional à área e à permissividade e inversamente proporcional à distância entre elas. Tá? Dúvida até aí? Bom, eu posso calcular, tá, o DDP, a tensão que fica entre as placas. A quantidade de energia acumulada lá vai produzir uma tensão, uma DDP. Tá? Essa DDP é calculada da seguinte maneira. Então, voltagem é a quantidade de carga dividido vezes a distância entre as placas, dividido pela permissividade vezes a área. Então, é a DDP, tensão, e o que? A quantidade de carga. Tá? Então, quando você quiser calcular a DDP acumulada no capacitor, é sempre a quantidade de carga que ele acumulou vezes a distância entre as placas, dividido pela permissividade vezes a área. Tá? Então, quanto maior a área, menor será a tensão acumulada.
Quanto maior a permissividade, menor será a tensão acumulada. Quanto maior a distância, maior a carga acumulada. Já quando eu falo na capacitância, quanto maior a distância, menor a capacitância. Então, a tensão, a DDP acumulada, ela é inversa à área. Já a capacitância é inversa à distância, tá? Então, capacitância e tensão são inversas uma à outra. Tá? Então, vamos para os exercícios aí. O primeiro fala o seguinte. Analise as seguintes afirmativas referentes a um capacitor de placas planas e paralelas. Então, eu tenho 3 afirmações aí. E assinalar qual é verdadeiro e qual é falso aí. Então, a primeira está o seguinte. A capacitância de um capacitor depende da carga armazenada em cada uma de suas placas, em determinado instante. A capacitância depende da permissividade e da área. Ela é diretamente proporcional a essas duas. E inversamente proporcional à distância. Então, a primeira aí é falso. O que depende da quantidade de carga armazenada é a DDP, é a tensão. Tá? Então, a primeira aí está errada. Segunda, a diferença de potencial elétrico entre as placas de um capacitor depende da capacitância e da carga da placa. Aí sim, da carga da placa. Então, a 2 é verdadeira. A 3. Quando as placas de um capacitor se aproximam, sem que os outros fatores sejam alterados, sua capacitância aumenta. Elas se aproximam. Se elas se aproximam, a distância diminui. Se eu estou diminuindo a distância, a capacitância vai aumentar. Lembrando, capacitância é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior a capacitância. Então, a 3 aí também é verdadeira. Então, estão corretas 2 e 3. Alternativa C. A 2. Um capacitor de 100 picofarad é ligado a uma bateria de 12 volts até ficar completamente carregado. Em seguida, a bateria é desconectada e o capacitor ligado em paralelo com o segundo capacitor, inicialmente descarregado. Considerando a diferença de potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 4,8 volts quando foi ligado no segundo capacitor, é possível afirmar que a capacitância do segundo capacitor vale. Então, depois de depois de desligado, ele caiu de 12 para 4,8 volts. Então, primeiro vamos calcular a quantidade de carga do capacitor. A quantidade de carga é a capacitância vezes a tensão. Ele tem 100 picofarad, então é 100 vezes 10 a menos 12
vezes 12, que é a tensão que ele tem. Então, 100 vezes 12, 1.200, vezes 10 a menos 12. A quantidade de carga, como eu não posso deixar isso aqui assim, 1,2 vezes 10 a menos 9. Então, a quantidade de carga é 1,2 vezes 10 a menos 9. Quando ligou o outro, a tensão caiu para 4,8. Então, qual é a quantidade que ele ficou? 100 vezes 10 a menos 12 vezes 4,8. A quantidade de carga ficou 480 vezes 10 a menos 12, 4,80 vezes 10 a menos 10. Então, com a bateria ligada, 1,2 vezes 10 a menos 12. Com a bateria desligada, 4,8 vezes 10 a menos 10. Se você preferir, para fazer a comparação, com a bateria ligada, 1.200 vezes 10 a menos 12. Com a bateria desligada, 480 vezes 10 elevado a 12. E aí tem a comparação. Então, ó, se 1.200 é com a bateria ligada, com a bateria desligada é 480. Então, o outro capacitor, 720 vezes 10 elevado a 12. Eu tenho que usar a mesma notação científica aqui para poder subtrair os dois, para saber quanto o segundo capacitor tem. Então, capacitância, a quantidade de carga dividido pela tensão, ele absorveu 720 vezes 10 a menos 12, tem uma tensão de 4,8. 720 dividido por 4,8 dá 150. 150 vezes 10 elevado a menos 12. Picofarad. Né? 10 elevado a 12 é picofarad. Então, eu posso colocar a capacitância 150 picofarad. 150 picofarad da alternativa D. Então, o que eu fiz aqui em tudo? Então, eu sei que um capacitor tinha 100 picofarad, uma tensão de 12, e aí foi ligado um outro capacitor a ele. E aí, a tensão dele caiu para 4,8. Então, quanto de carga esse segundo capacitor puxou para ele? Quanto de carga esse segundo capacitor armazenou, pegou do primeiro para o segundo? Tá? Então, o que eu fiz? Qual era a quantidade de carga que ele tinha? Aí eu fiz 100 vezes 10 a menos 12 vezes 12, que é a capacitância vezes a tensão. Cheguei em 1.200 vezes 10 a menos 12. Quanto de carga ele ficou com 4,8? Então, 100 vezes 4,8. 480. Então, sem o outro está ligado, 1.200. Quando o outro ligou, 480. Subtraí os dois. Deu 720. E aí a gente sabe que capacitância é carga dividido pela tensão. Então, 720 dividido por 4,8
que é a tensão que ele ficou? 150. Então, ele tem uma carga armazenada de 150. Então, a capacitância dele aí é de 150 picofarad. 3. O 3 fala o seguinte. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada por capacitância é igual a quantidade de carga dividido pela tensão. Em que Q é a carga que cada uma das placas e V é a diferencial de potencial entre elas. Desprezando-se os efeitos da borda, o campo elétrico entre as placas desse capacitor é uniforme e tem intensidade, campo elétrico, quantidade de carga, permissividade vezes a área. Em que A é a área de cada uma das placas e E é a constante dielétrica do meio entre elas, a permissividade. Com base nessas informações, se o diferencial de potencial entre as placas desse capacitor for reduzida à metade, o valor da capacitância, então, a capacitância, né? Vamos imaginar aqui, ó, que ele tem uma quantidade de carga de 16 e o valor da tensão é 2. Né? Vou pegar só essa primeira parte aqui. Ó. Vamos imaginar números quaisquer aqui. 16 e 2. Tá? Então, a capacitância dele aqui vai ser calculada assim. 16 dividido por 2, 8. Aí ele fala que, com base nessas informações, se o diferencial de potencial entre as placas desse capacitor for reduzido à metade, então, o valor da tensão aqui, ele vai reduzir pela metade. Tá? Vai reduzir pela metade. Então, passa a ser 1. Metade de 2, né? A capacitância passa a ser 16. Tá? Então, era 8, passou a ser 16. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A capacitância aqui dobrou. A capacitância aumentou. Era 8, passou para 16. Então, se ela aumentou 2 vezes, ela dobrou, então o valor da capacitância será 2 vezes maior que o valor inicial. Alternativa A. Lembrando, ó, capacitância, carga, DDP. A capacitância é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à DDP. Quanto maior a DDP, menor a capacitância. Quanto maior a carga, menor a capacitância. Divisão aqui, tá? Divisão simples. Então, lembrem-se disso. E a 4, um capacitor plano a vácuo é constituído por 2 placas metálicas de área de 0,1 metro quadrado.
separadas por uma distância de 5 centímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Já vou transformar os 5 centímetros em metros. Esse capacitor está ligado a uma bateria de 500 volts. Com base nessas informações, é correto afirmar que, então, a permissividade aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, agora, o que é correto afirmar aqui? Então, vamos lá. Primeiro, capacitância é a permissividade vezes a área dividido pela distância. Capacitância também pode ser dada por quantidade de carga dividido pela tensão. Então, eu posso falar que carga dividido pela tensão é igual a permissividade, área sobre distância. Então, eu posso falar que a quantidade de carga é tensão vezes permissividade vezes área dividido pela distância. Então, eu consigo calcular a quantidade de carga aqui. A quantidade de carga, bom, ele tem uma tensão de 500, a permissividade 8,85 vezes 10 a menos 12, 0,1 e 0,05. Vou colocar em números aqui. Quantidade de carga, 500 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, 0,01 dividido por 0,05 vai ficar 10 dividido por 5, 2. Quantidade de carga, 1000 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. 1000 vezes, não, 8.850 vezes 10 a menos 12. Como eu não posso deixar anotação, ando 1, 2, 3 casas, fica quantidade de carga 8,85 vezes 10 a menos 9. 12 menos 3. Menos 9. Eu tenho a quantidade de carga aqui. Tá. Aí das alternativas lá. Uma das funções básicas de um capacitor é o armazenamento da corrente elétrica. Não, ele armazena carga, não corrente. Então está errado. O valor da carga armazenada no capacitor será igual a 8,85 vezes 10 a menos 9. Então, tá certo. Alternativa B. Tá? Dúvida, galera? Bom, então é isso. Tá? Não esqueçam de colocar os exercícios aí em ordem na plataforma SAS. Tá? Acabando essa apostila 5 já, começar